Olá, bem-vindo ao podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo. Nós teremos hoje uma convidada, né, para falar sobre um assunto importante que muita gente desconhece e confunde, né, com doenças inclusive mais graves. Mas a gente tem aqui justamente para passar esse esclarecimento para vocês. Eu estou falando da doutora Bianca Oliveira, ela é médica neurologista, coordenadora do Centro de Referência aqui do Estado e também professora da Unip, de semiologia médica, né? E doutora Bianca, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre esclerose múltipla, né? Um assunto assim que é desconhecido de muita gente, mas que a gente sabe que existe uma incidência é, nas pessoas, principalmente nas mulheres, né? E que a gente às vezes vê isso pela televisão, né? Então a gente vai falar sobre essa doença e falar justamente porque a gente está no meio da conscientização dessa doença, né? Então, doutora Bianca, a gente abre o espaço para você saudar aqui os nossos espectadores, falar um pouco também da sua trajetória na medicina e depois a gente vai fazer algumas perguntas e também deixar aberto para você também fazer qualquer comentário importante. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É muito bom estar aqui com você e com os espectadores, né, da CIMED, e poder falar um pouco de esclerose múltipla nesse mês que é tão importante, onde a gente foca mais na conscientização da esclerose múltipla e contar um pouquinho da minha trajetória, né? Então, como você disse, eu sou médica, né, neurologista, então eu fiz a faculdade de medicina na Universidade Federal do Amazonas, eu sou de Manaus, né, então eu sou manauara, Manauara. né? Terra boa, viu? Gosto de lá. Que Tenho bom. grandes colegas médicos e amigos também que residem lá em Manaus. Que maravilha. E finalizei o curso de medicina em 98, né? Em dezembro de 98 foi a minha colação. Em janeiro de 99 eu já estava em São Paulo, né? E fui fazer neurologia na Beneficência Portuguesa de São Paulo, neurologia clínica. E fiz também lá na Beneficência uma pós-graduação lato sensu em neurocirurgia, né? O que ajuda muito, né, no dia a dia, no Sim. lidar, né, das patologias neurológicas, né, diagnósticos diferenciais. Ao término, né, tanto da neurologia como da pós-graduação, isso levou até o período do final de 2002. Em 2003, eu iniciei a especialização em esclerose múltipla e doenças desmielinizantes na Santa Casa de São Paulo, né, no CATEM, que é o Centro de Atendimento das Pessoas com Esclerose Múltipla e outras enfermidades neuroimunológicas, e que foi o primeiro centro oficial no Brasil, né? Além disso, fiz também um estágio voluntário no ambulatório de doenças desmielinizantes do Hospital do Servidor Público Estadual durante 2 anos para tentar ter um pouco mais de prática, ter uma vivência maior, né, de 2 serviços Isso. diferentes, né? Então, eu fiquei 3 anos na Santa Casa e desses 3 anos, 2 anos no servidor estadual. Cheguei no estado da Paraíba em dezembro de 2005. E aí entrei na FUNAD, né, que é a Fundação Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, em junho de 2008, através de um concurso público que teve da área de saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu sou concursada, sou Do servidora, né, estado. do Estado. E assim que eu entrei lá na FUNAD, com poucos meses, me veio a ideia de montar um projeto piloto e submeter à Secretaria Estadual de Saúde e à direção, à Sim. presidência da instituição, da FUNAD, de um ambulatório ou de um centro de referência de esclerose múltipla no estado. Bom, quer dizer, então, que desde 2005 esse centro já existe. Ele segue uma política nacional, ele tem um centro nacional, ele está vinculado a um outro centro?
O Centro de Referência do Estado da Paraíba, né, que funciona lá na FUNAD, ele foi inaugurado em 2012, porque foi todo feito uma reformulação no projeto e transformado ele não só num ambulatório de neurologia apenas, mas num serviço multidisciplinar e interdisciplinar, multiprofissional, interprofissional, né? E a Central de Dispensação de Medicação de Alto Custo decidiu colocar um núcleo de dispensação dentro do nosso serviço. Então, o Centro de Referência da Paraíba, até diferentemente de outros serviços do Brasil, a dispensação da medicação de alto custo do paciente é no próprio serviço onde ele passa nos atendimentos, né? Então, desde novembro de 2012, funciona na FUNAD, dessa forma multiprofissional, interprofissional. Ele foi, digamos assim, valorizado ou creditado, né, pelo Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa de Esclerose Múltipla e outras doenças desmielinizantes, que chama BECTRINS, né, que é um órgão nacional, um comitê nacional. E aí ele creditou, né? Veio um neurologista especialista do comitê brasileiro para visitar o serviço, interagir com os pacientes, ver de que forma as pessoas com a esclerose múltipla percebiam o serviço, e aí deu essa acreditação em relação a nós. Tem vários centros no Brasil, na região Nordeste não são muitos, né? Então, no estado da Paraíba tem um, no estado de Pernambuco são 2 no serviço público, na cidade de Recife, e um privado. No Ceará são 2 públicos, na Bahia 2 públicos e um privado, e nos outros estados do Nordeste ou não tem centro de referência ou é um ambulatório de neurologia de atendimento a essas pessoas. Quer dizer, o próprio Ministério da Saúde, ele tem esse centro de referências, quer dizer, é um atendimento do SUS. É um atendimento do SUS, garantido, né? Na política de Nas saúde. políticas públicas de saúde. Em 1997, o Ministério da Saúde publicou o primeiro protocolo e diretriz terapêutica de esclerose múltipla, né? E aí, nesse protocolo, nessa diretriz, além dele colocar a questão dos critérios diagnósticos, as medicações que são dispensadas, de que forma que é regulada essa medicação, ele coloca alguns artigos, alguns parágrafos que são dedicados aos centros de referência, onde ele diz que o município, o estado, né, precisa fornecer esse serviço, né, vinculado ao Estado, e que deve fornecer esse atendimento amplo, né, direcionado à pessoa com esclerose múltipla. A gente já falou tanto dessa palavra esclerose múltipla, agora eu quero que você agora desmistifique um pouco essa questão da doença, né, fale o que é a esclerose múltipla, né, e também sobre o que a gente tem assim de avanço, né, porque as pessoas sempre perguntam, né, tem cura? Então, o que é que a gente poderia dizer para as pessoas, assim, para os acadêmicos de medicina? Eu sei que a doutora Bianca é uma excelente professora de neurologia, e aí os acadêmicos também querem saber como é que essa doença se comporta, como é que ela pode ser prevenida, tudo relacionado à parte da doença em si. Sim. Eu sempre falo para o paciente e para os acadêmicos, né, que a terminologia, o nome já não é muito feliz, né? Primeiro porque é esclerose múltiplo, né? Então, na hora que você recebe esse diagnóstico, você já entende que é múltiplo no corpo todo, né? Que Dá acomete essa tudo. sensação. Dá essa sensação. Então, realmente é desesperador, é angustiante. A gente tenta se colocar no lugar do outro, né? Isso. Na hora que você dá um diagnóstico para esse, né? O termo esclerose, a gente tem muitas patologias na neurologia
que também tem essa terminologia como a esclerose lateral amiotrófica. Então, também a O pessoal população confunde as coisas, né? acaba confundindo bastante, né? Mas o termo esclerose ficou desde Charcot, quando ele descreveu a patologia da doença, né? Então, ele descreveu como sendo placas esclerosadas, né? E em francês, né? E então ficou o esclerose, né? O placa ainda é utilizado um pouco esse termo quando os franceses vão usar a terminologia e aí ainda utiliza, mas a grande parte do mundo já usa esclerose múltipla, né? Mas é múltipla porque acomete múltiplos lugares, múltiplas regiões do cérebro e da medula, do encéfalo e da medula. Sistema nervoso central. Sistema nervoso central, exatamente, encéfalo e medula, né? Então, pode acometer o tronco cerebral, a medula, a região periventricular, né? Próxima ao corpo caloso. Hoje em dia, a gente já tem a definição e já está comprovado que acomete também o córtex ou a região justa córtex, né? Então, são múltiplas áreas e isso é algo que já define e ajuda no diagnóstico, né? Exatamente esses locais de acometimento que são típicos da doença e que difere de muitas outras doenças inflamatórias. Ela é uma doença inflamatória, autoimune, né? Desmielinizante, né? Então destrói a bainha de mielina, que é responsável pela condução nervosa e velocidade de condução. Então, se ela está destruída, ou não conduz, ou conduz de forma errônea, lentificada. Aquelas sensações de formigamento que as pessoas... Formigamento, incoordenação motora, né? Falta de força muscular, desequilíbrio. E um local que é muito frequentemente acometido é o nervo óptico na porção retrobulbar, porque ele é de tecido cerebral, ele tem mielina, né? Então faz o embaçamento visual e a visão dupla por lesão no tronco cerebral, né? E ela, então, é exclusiva do sistema nervoso central, então não tem lesão do sistema nervoso periférico, como ocorre na lesão desmielinizante do Guillain-Barré, por exemplo, né? E acomete principalmente sexo feminino, numa razão de 2 a 3 mulheres para um homem, e jovens. Uma faixa etária jovem, né? Jovem, 20 a 40 anos de idade. Mas nós encontramos e temos aqui também na Paraíba pessoas que desencadearam a doença, tiveram a doença, né? O primeiro surto, o primeiro sintoma após os 40, 50 anos, assim como a gente tem crianças no estado da Paraíba e adolescentes, assim como tem em outras regiões do Brasil e do mundo, né? Nosso paciente mais jovem hoje tem 2 anos e 6 meses, né? Com esclerose múltipla. Quer dizer, assim, a pediatria tem que estar também, vamos dizer assim, vigilante a esses sinais e sintomas, né? Porque com a criança de 2 anos, praticamente ela não consegue, né, expressar, né, de uma forma muito mais clara do que um adulto. Mas, e a causa dessa doença? A causa, nós não temos uma causa específica ainda, né? Então, a doença não tem cura, primeiro porque é autoimune, né? E segundo porque a gente não tem uma causa específica para atacar, para direcionar um medicamento. Então, ela é multifatorial. Então, nós temos a questão da alimentação, que já está comprovada, né? Então, alimentação rica em gordura, rica em carne vermelha, fast food. Tudo que é bom, parece, né? Bom no sentido do paladar, porque a gente sabe que a boa alimentação não é essa, né? No slide que eu dou aula, eu sempre coloco os hambúrguer, cheeseburger, batata frita, né? Para os estudantes verem. E a questão de ter mais radiação solar, então países de clima tropical, né, subtropical, tem menor
prevalência, menor incidência da doença. Vários vírus têm uma relação direta, né, de predisposição ao surgimento da doença por questão de resposta imunológica em decorrência de mimetismo molecular das proteínas da mielina com as Ele proteínas se da cápsula viral. mimetiza, né? É Faz uma. isso. E aí acaba atacando a mielina, achando que está atacando o vírus, né? Então, tem essa questão da parte de vírus, né? E aí nós temos muitas viroses emergentes que têm essa condição de desencadear esse tipo de resposta errônea, né, do sistema imunológico. A obesidade também já é comprovado como inflamatória. O tabagismo também é comprovado, né? E a questão de uma predisposição genética. Não é hereditário, mas temos uma predisposição genética em relação à doença. Ela se manifesta desde que aqueles genes relacionados eles se encontrem, tanto que venham do pai ou venham da mãe. Mas não é uma transmissão hereditária, né? Isso, exato. Não é porque o meu pai tem, eu vou ter. Isso. E ainda tem a questão dos fatores ambientais, estilo de vida. Está relacionado, as pessoas assim, chegam e falam assim, não, você tem herpes, a sua chance de ter é maior, devido à presença do vírus. Tem uma relação muito forte, já comprovada, com o vírus Epstein-Barr, né? Não se você tem o Epstein-Barr, você vai ter esclerose múltipla, mas quando você vai investigar nas pessoas que têm esclerose múltipla, frequentemente você encontra a presença do IgG do Epstein-Barr. Que praticamente a grande maioria da população tem, Exato, quando você faz, né, assim, exato. uma pesquisa. E esse diagnóstico? O diagnóstico é um diagnóstico um pouco difícil, mas precisa ter uma boa anamnese, né? Então tem que ter uma clínica é sempre soberana. Clínica soberana. Se não tiver uma história típica, um exame físico típico e não tiver feito um diagnóstico diferencial, porque a gente tem que lembrar que faz parte das doenças raras. E dentro das doenças raras tem doenças que também são frequentes no sexo feminino, jovem, pele branca, mais do que esclerose múltipla, como lúpus, por exemplo. Lúpus é mais frequente do que esclerose múltipla e tem manifestação neurológica no lúpus, né, que é bem parecido com os sintomas de esclerose múltipla. Então, você tem que fazer isso. Depois que você faz isso, aí precisa de uma ressonância magnética com contraste do crânio e da coluna em busca dessas lesões nessas áreas que são características, com lesões características da doença, que lembram placas, né, inflamatórias na região onde tem mielina. E o líquor, muitas vezes nós precisamos, fora do Brasil usam menos o líquor, no Brasil e na região norte e nordeste a gente acaba precisando utilizar mais porque nós temos muito mais doenças infectoparasitárias do que os países tipo Canadá, Estados Unidos, Europa, né? O Brasil ainda tem muita doença infectoparasitária e a região Nordeste tem muita... Você tem que ir descartando, né? Exato, exato. Fazer mais... Então precisa muito de semiologia, de clínica médica geral. Porque é até uma doença recorrente. Você pode ter há 2 anos um sintoma desse, ficou bom, né? E só vai ter lá na frente. Exato, e o que dificulta às vezes o diagnóstico, porque... Por isso que a anamnese é importante. Exatamente, buscar na história, até porque se ele tem uma mais de uma fraqueza muscular na perna, no isso. braço, uma sensação de diplopia que ele teve, Isso. né? Que aí passou, ele disse, não. Isso. Então, assim, é importante que você procure os profissionais corretos também, porque às vezes você acaba indo para profissionais que não tem um dia a dia mais frequente e acaba passando, né? Sim, com certeza. Nessa consulta. E aí seriam, no caso, os profissionais, o neurologista, mas assim, um outro profissional que ajudaria
né? O oftalmologista, porque é muito frequente os Ah, pacientes terem a neurite óptica, que é o embaçamento visual por lesão do nervo óptico. Então, 70% dos pacientes, em algum momento da doença, vão ter o acometimento do nervo óptico. Então, é é um sinal muito importante. importante que o oftalmologista pense nessa possibilidade quando ele avalia o embaçamento visual que tenha surgido numa pessoa jovem, né, sem uma outra causa e que ficou, de repente, como idiopática. Tá. É, dentro dessas doenças desmielizantes que você referiu, assim, o diagnóstico, você já falou do lúpus, falou da ELA, né? Teriam algumas doenças que seriam também, fariam diagnósticos diferenciais com... É obrigatório sempre a gente investigar HIV, né? Porque a HIV tem muito quadro neurológico Lógico. e sempre faz diagnóstico diferencial, né? Então, é obrigatório, inclusive, no protocolo do Ministério da Saúde, é obrigatório a investigação de sífilis e HIV, né? Por conta disso, né? E aí, dentro das doenças desmielinizantes, uma que é muito frequente e que na época que eu fazia a faculdade, logo que eu comecei a fazer a residência, né? Inclusive no CID, no antigo CID, sem ser o 10, ainda vinha com essa descrição que era a doença de Devic. E que hoje, no novo CID, né, o 11 e o 10, ao invés de ser Devic, é neuromielite óptica, né? Que é uma doença que, na realidade, lesa o astrócito, mas também lesa a mielina, também acomete o nervo óptico, dá falta de força muscular, também pode dar desequilíbrio, visão dupla, alteração no controle da urina, então faz muito diagnóstico diferencial. A faixa etária é bem parecida, uma das diferenças é que a frequência nas mulheres é em torno de 9 para um homem. 9 mulheres para um homem. Então, é bem mais frequente. E é mais frequente nas pessoas de pele negra, né? Que é contrário A esclerose múltipla, né? E a severidade da crise é muito grande. Tem paciente que pode ir a óbito na primeira crise, dependendo do tipo de lesão da extensão, porque são lesões, ao invés de ser pequenas placas, como a esclerose múltipla, são lesões tumefativas, pseudotumorais extensas, ao invés de ser uma lesão curta na medula, ela é uma lesão extensa na medula. E no cérebro, ela também pode ter lesões grandes. O nervo óptico, por exemplo, assim como da medula, que é extenso, do nervo óptico, é uma lesão extensa nele, né? Indo até o quiasma óptico. Então, os pacientes frequentemente ficam cegos com a amaurose, e às vezes já na primeira crise. E dificilmente, ou melhor, mais raramente vai acometer um olho só na neuromielite, vai acometer os dois de forma mais frequente. Então, às vezes, o paciente fica com a amaurose cego bilateral no primeiro surto. Já que a gente está falando desses diagnósticos, sim, o tratamento hoje, ele avançou bastante, né, do que se tinha 10, 15 anos atrás, e ele é dado pelo SUS, porque a gente não tem cura. Não. Não é? Infelizmente ainda não foi descoberta a cura, mas você pode ter uma vida normal. Sim, com certeza a pessoa pode ter uma vida absolutamente normal. Então isso é importante, né? E por isso que a gente está nesse mês, né, de conscientização. Porque as pessoas, quando têm um diagnóstico desse, não podem achar que acabou a vida ali, né? Você pode viver normalmente, absolutamente normal, né, desde que você tenha esse protocolo de tratamento. E esse tratamento, como é que é feito? Primeira coisa, como a gente falou dos fatores de risco para a doença, ele Prevenção. precisa fazer a mudança do estilo de vida. Então, ajustar a alimentação, atividade física, parar o cigarro. Bebida. Né? A bebida não é contraindicada, mas não pode ter o exagero da bebida, né? Então é melhor parar, viu? Eu sempre digo, alguns dizem, né? Doutora, então você não pode tomar, só é uma latinha, é melhor parar, né?
e perder o peso para aquele que for Hum. obeso, né? A outra questão que é importante é a aderência ao tratamento, né? E acompanhar de forma regular, né? Esse diagnóstico precisa ser um diagnóstico precoce. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais cedo você inicia um tratamento eficaz de rápido início de ação, rápido controle da doença, e isso possibilita uma melhor qualidade de vida, um melhor prognóstico desse paciente, né? Então, eu tenho pacientes, né, que têm uma vida absolutamente normal, que correm maratona, né, que fazem Sim. medicina, que são médicos já formados, que fazem residência médica, advogados, juízes, engenheiros, Tem né? suas famílias normais. Suas famílias engravidam, amamentam, tudo normal. Vive como uma pessoa normal. Exato. Tem que ter apenas essa questão que você falou, importante, que é uma coisa que o brasileiro, às vezes, não tem, é a aderência ao tratamento. Aderência a tratamento. Isso é muito difícil no É. Brasil, né? A aderência ao tratamento. Né? E busca também de uma informação como essa, que é uma informação consistente, É. né? Porque a gente sabe que hoje em dia com as redes sociais, né? O pessoal só quer aumentar a ferritina, aumentar, ou seja, é um tratamento assim, sem embasamento. Sem base, exato, sem base científica. Exato. E essa medicação, ela é dada também, essas infusões que você falou, A maioria dos medicamentos estão inclusos no protocolo do Ministério da Saúde, né? Então, o primeiro foi em 97, que foi quando incluiu 2 medicamentos. E o Ministério da Saúde, através da Conitec, está sempre revisando esses protocolos. Então, o mais recente publicado foi em setembro de 2024, onde fez a incorporação de uma nova terapia. Atualmente, nós só temos 2 terapias que ainda não foram incorporadas, infelizmente, porque elas atuam contra os linfócitos B, e uma delas é a única terapia que existe para tratamento das formas progressivas. E o Ministério da Saúde ainda não incorporou esta. Então, essa é a única, e a outra que atua em linfócito B. No rol da ANS, né, a gente precisa também, porque surgem as dúvidas, Sim. né? No rol da ANS, a gente tem praticamente todas as terapias aprovadas, com exceção dessa última, que é via oral, mas que está no SUS. Né? Não está na seguradora, no plano de saúde, mas está no SUS. Né? Então, são medicações de altíssimo custo. Né? Tem muitas medicações que são infusionais, intravenosas, algumas medicações são subcutâneas, tem medicação intramuscular e medicações que são via orais. Essas medicações são diárias? Isso varia muito de medicamento para medicamento. Tem medicamento que a cada 28 dias, né? Ou na veia ou subcutâneo. Tem medicação que é intravenoso a cada 6 meses. Tem medicamento que é intravenoso anual, uma vez por ano, faz 5 dias, uma vez por ano. Tem medicação via oral, essa última, por exemplo, que foi aprovada, são 10 dias por ano que o paciente toma. Né? Tem outros que são diários, com uma tomada diária via oral ou 2 tomadas diárias via orais. Tem subcutâneo 3 vezes por semana, ou subcutâneo dias alternados, ou intramuscular uma vez por semana. Aí vai variar a taxa de eficácia, de controle de surtos, perfil de segurança, local de aplicação. E aí a gente, para poder indicar para um paciente ou outro, você vai ter que ver. É bem individualizado. É individualizado. Isso depende da manifestação clínica, qual foi o sintoma, a carga de lesão, o número de lesões que tem, os locais que tem lesão, os fatores de risco desse paciente.
né? Tem todo um protocolo. Todo um protocolo, perfil de Hum, segurança, né? Se ele tem alguma contraindicação de comorbidade tá. ou outra, né? Aí isso varia de medicamento para E aí medicamento. é onde entra a importância dos centros de referência, né? Porque Exato. que é ali onde você tem todas essas informações e ali o segmento desses pacientes. Esse centro de referência, ele tem aqui em João Pessoa e as cidades do interior que precisam. O centro de referência do estado da Paraíba só tem em João Pessoa, Pessoa. né? A gente tem alguns médicos que são neuroimunologistas em algumas outras cidades, né? Que são até cidades que eu diria assim, de certa forma, satélites, porque são cidades de localização muito estratégica no estado da Paraíba, Sim. né? Então a gente tem um médico na cidade de Patos e que atende em Santa Luzia, Souza, Patos e que é neuroimunologista, ele tem uma especialização nessa área e que interage muito conosco. Então, atualmente, depois que ele chegou no estado e que está lá em Patos, ele acaba vendo vários dos pacientes que nós Encaminhando, trocando as acompanhamos. experiências, Isso, né? isso. Tem em Campina Grande, também tem uma médica que é especialista na doença. Em Cajazeiras, o médico tem um neurologista lá que não é especialista na doença, mas é um excelente neurologista e acaba também fazendo essa troca, Troca. né? Então a gente acaba dialogando Tendo muito. essa referência, né? Exato. E aí muitas vezes a gente vê o paciente uma ou duas vezes por ano e na rotina é ele que vê o paciente Sim, de forma mais faz frequente. o acompanhamento. Recentemente houve a caravana. Exato, E essa exato. caravana constatou o quê? A caravana de esclerose múltipla a gente começou em 2013, Ah, tá. exatamente para fazer não só uma busca de pacientes pelo estado, conscientizar, e a gente ia sempre para as gerências estaduais de saúde, já que eram nas gerências ao longo do estado que eram dispensadas as medicações, diferente de João Pessoa que tinha a central de dispensação do CDMEX, né? E então a gente começou a ir exatamente para o sertão. Primeira cidade que a gente decidiu ir foi a Cajazeiras, por Isso. ser no outro extremo Extremo, da capital, então, né? E aí veio crescendo essa caravana, né? E à medida que a equipe multiprofissional foi crescendo, cada vez mais a equipe vai maior. é importante essa equipe múltipla. Tem psicólogo, Tem tem. psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro, assistente social, nutricionista. Muito bom. Excelente, Importante, excelente. excelente, É né? um dos Porque, poucos centros do Brasil que tem esse que tá aqui. quantitativo de equipe Porque como você multiprofissional. falou, tem que mudar a alimentação, tem que dar apoio Isso, psicológico, tem, isso. né? Ou seja, tem toda uma cobertura, né? Em termos de profissionais eh, de várias profissões que vão ajudar né, Exato, nesse exato. tratamento, não E a é? caravana é o único estado que Que realiza. realiza, ó, que coisa É um legal. projeto nosso, apoiado pela FUNAD e pela Secretaria Estadual de Saúde. Parabéns, Bianca, parabéns e parabéns ao Estado, né, de ter essa preocupação, porque assim, são pacientes que muitas vezes acabam sem diagnóstico, se, Sim, sim, né, se tratando, né, com várias especialidades, mas sem um diagnóstico firmado e a doença ela vai progredindo, né, como você lembrou aí. Para a gente falar de quais são os desafios, assim, em termos desse tratamento, o que é que precisaria? Me parece que aqui a Paraíba está bem estruturada, mas assim, o que é que a gente precisaria de mais para melhorar ainda esse enfrentamento, né, dessa doença e ajudar mais os nossos pacientes? eu tenho que concordar com você que realmente a Paraíba, ela é um destaque nacional, né? Sempre que eu E vou você para você que é os especialista da doença e os frequenta eventos, os congressos. congressos, os colegas sempre ficam, nossa, ele é um destaque nacional, tanto quanto a gente fala de saúde suplementar, de plano de saúde,
né, quanto a gente fala em Os planos relacionado ao cobrem essa SUS. doença? Está dentro do rol? Tá. Está dentro do rol da ANS, né? E como o plano que possui maior número de vidas na Paraíba é a Unimed, Média. né? A gente, na Unimed João Pessoa, que quando compara também com os outros municípios, é a que tem maior número de vidas. A gente sempre fica sempre muito, eu tenho certeza disso, né? Por isso que eu estou falando, a gente se deixa sempre muito acessível, né, para discutir o laudo, a prescrição, né, em relação à auditoria da Unimed João Pessoa, né? Então a gente que são outros auditores, né, que ficam dedicados a essa parte de medicação de alto custo, a gente sempre se deixa muito acessível a eles, que eu acho que é importante, né? A gente sempre convida também eles para estarem presentes, assim como os gestores da Secretaria Estadual de Saúde e do CDMEX, para estarem presentes em vários eventos, né, relacionados à doença e outras similares. Mas o que precisa, é um problema real, que é a medicação das formas progressivas. Então, isso é um problema, então isso acaba levando a uma judicialização, ou são pacientes que se tornam jovens, cadeirantes, acamados, se afastam do mercado de trabalho, porque a gente tem que lembrar que a maior população que vai gerar renda para o estado, para o município, para o país é a população mais jovem, né? Pega na força de trabalho ali, né? Exato. Né? Então, 20 se anos, a aos gente 40 não anos. favorece um tratamento, um diagnóstico, não estimula a inclusão nos ambientes de trabalho, né, nas universidades, essas pessoas se afastam, se aposentam de forma precocemente, né? Muitas vezes, mesmo que a gente tente dialogar, explicar que não é indicado, que se aposentar é um pior prognóstico da parte cognitiva dos pacientes, mas muitos não conseguem mesmo, principalmente os pacientes de forma progressiva. Então, eu acho que falta um Ministério da Saúde incorporar a medicação para essa forma, porque acaba não tendo uma visibilidade, né? E a gente tem um quantitativo grande, por exemplo, de pacientes aqui no estado da Paraíba, de forma progressiva. A gente tem em torno de 70 pacientes. Desses 70, pelo menos 35 não possuem plano de saúde e não possuem condição de uma compra de uma medicação que vai sair em torno de 150 mil, 160 mil por ano. Isso só o remédio, né? Porque a gente está olhando o remédio, mas tem uma série de custos indiretos, tem a poltrona, a maca, o soro, a equipe, o equipo, fotossensível, etc. Uma série de coisas que estão junto ali, agregados, né? E a retirada dele do mercado de trabalho. Então, eu acho que o estado da Paraíba, né, a gente vem tentando dialogar isso, né, que eu acho que talvez sejam os próximos passos, a gente vem tentando mostrar que a gente precisava também sair na frente em relação a isso com uma norma técnica, um protocolo estadual. Primeiro, porque diminuiria o custo de judicialização, que sai mais caro para a União, para o estado, para o município. Já existe associação desses pacientes? Existe na Paraíba, é uma das mais atuantes do Brasil, chama APBEM, Associação Paraibana de Esclerose Múltipla. Né? É importante eles estarem organizados para discutindo, né, com a gestão pública e com a gestão privada nos ambientes adequados. Com certeza. Né, buscando solução e pressionando, né, aí os nossos políticos, nossos representantes para criar essas leis que incorporem, né, essas medicações novas e criem protocolos acessíveis a todos, né? Exato. As organizações sociais não governamentais, essas ONGs todas, são importantes elas se manifestarem. Sem dúvida. Bianca, a gente está, vamos dizer assim, caminhando para o nosso final, mas assim, eu queria que você deixasse uma mensagem importante, principalmente para a população, né, no cuidado de procurar os profissionais para ter um diagnóstico precoce, que é muito importante, né, e também para a necessidade, né, de a gente ter momentos de esclarecimentos, né, através
da própria gestão da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, de todos os municípios, a Secretaria Estadual de Saúde, divulgar mais. A gente sabe que o mês de agosto é esse mês de conscientização, mas não pode ficar só nesse mês. A gente tem que ter, e eu sei que vocês, né, que estão na linha de frente, fazem isso, mas precisam de mais apoio, precisam de mais incentivo para que a gente possa estar conversando sobre uma doença tão importante como essa que, como você colocou, atinge a população naquele momento mais importante da vida, que é da sua força de trabalho, né? Sem falar no aspecto psicológico que deve ser ter, Sim, conviver, impactante, é. né? E aí vem a família, né? Vem todo um impacto de pessoas, né, que acabam sofrendo também com aquele paciente. Então, assim, fique à vontade para fazer as suas considerações, fazer essas referências que eu lembrei aqui agora, mas se eu esqueci de alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer muito, assim, porque essas colocações que você fez agora, assim, são super importantes, porque além da questão do trabalho, realmente, da produção, realmente tem um impacto emocional, familiar, tem os sonhos, os planejamentos, né? São jovens que estão ali entrando na faculdade, fazendo Enem, noivos, É. né? Se Pensando casando, num futuro e de pensando repente no vem uma. futuro, exato. Então é realmente muito impactante. Os pais, quando estão ali com os filhos, recebendo já aquela questão de pai, para quem é pai, Sim, mãe, tem aonde uma. eu errei, É, fui eu que transmiti, que, né? Então vem tudo isso, né, de carga emocional, né? Mas o que é mais importante, eu acho que a gente falar hoje, é a primeira coisa de as pessoas, de uma forma geral, procurarem informações que tenham bases mais científicas, mais acadêmicas, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que realmente, né, colocam isso, né? A Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a Associação Paraibana de Esclerose Múltipla tem Instagram. A BEM, que é a Associação Brasileira, tem Instagram. O Comitê Brasileiro, que é o BECTRINS, ele tem um Instagram com material disponibilizado ali, com aulas gravadas para pacientes. Ontem, hoje e amanhã está tendo um congresso, digamos assim, um congresso simpósio pelo Instagram para pacientes familiares abertos à população em geral, né, com profissionais excelentes da neurologia, especialistas na área, tudo gratuito tudo mesmo. para os pacientes, Uma né? informação científica, Científica, correta. isso. Então, acho que isso é o primeiro ponto. O segundo é, se você é jovem, né, mulher, principalmente de 20 a 40 anos de idade, e tem um sintoma visual, embaçamento visual de um único olho, com dor à movimentação ocular, uma dificuldade no controle da urina, uma perda da força muscular, uma incoordenação motor, um desequilíbrio, né? Mesmo que isso melhore em poucos dias, procurar um neurologista. Se é visual, além do neurologista, você pode procurar o oftalmologista, né? Não se satisfazer com um primeiro diagnóstico, com uma primeira terapêutica, né? Ter a importância de procurar um diagnóstico de esclerose múltipla ou uma outra doença que essa é doença. isso que possa justificar. Lembrar que tem um centro de referência no estado da Paraíba que é gratuito, é pelo SUS. Até hoje ainda não regula, não necessita de regulação pelo município e pelo estado. Então você pode enviar um e-mail, um neurologista vai responder para você o seu e-mail, você conta a sua dúvida, a sua historinha e a gente responde para você. Se a gente achar que é suspeita de esclerose múltipla ou nós mesmos estamos na dúvida com a sua história e a gente não sabe lhe dar uma direção pelo e-mail, a gente vai chamar você para passar em consulta bem breve, né? O e-mail do centro de referência é crempb@gmail.com, crempb@gmail.com, ou você se direciona à FUNAD, que é ali por trás do Hospital de Trauma, na BR. Eu acho que seriam as informações mais importantes, né? Isso. Eu, assim, não poderia deixar, né,
de agradecer mais uma vez a presença da doutora Bianca aqui com a gente nesse bate-papo, né? E registrar, assim, que tive a oportunidade de conhecer a doutora Bianca no momento quando a gente precisou, ela como neurologista, para fazer um atendimento, né, numa parceria entre o Sindicato dos Médicos e um grupo de acadêmicos, na época a EMED, e a gente contava, e ela voluntariamente se mostrou com o desejo de participar. E aí a gente soube na madrugada que o voo atrasou, não foi, Bianca? E que ela não ia conseguir chegar, mas estava assim, mas com todo o sacrifício, a gente vê que a responsabilidade de um profissional médico, a gente vê nessas horas, com todo o sacrifício, com todo o cansaço de doutora Bianca, vindo de um congresso, né? Ela chegou atrasada, mas só saiu de lá depois que atendeu os últimos pacientes. Também contou com o apoio do filhão, né? Que E é seu médico, também, que ajudou. né? E que também ajuda a gente no sindicato, é médico hoje e está com a gente no sindicato. Então, assim, são profissionais como você, Bianca, que a gente carece na nossa profissão para fazer com que a gente possa fazer um atendimento de qualidade, humanizado. A gente sabe, a gente vê e percebe quando o médico é comprometido, né? Principalmente com o paciente e com aquilo que ele gosta de fazer, que é tentar diminuir a dor dos pacientes que procuram ele. E nessas doenças com aspecto tão assim psicológico, né, de afetar toda uma família, né? Se não tiver profissionais humanizados, comprometidos, a coisa realmente não melhora. Então, não poderia deixar aqui o meu registro e agradecimento e que vamos ter a oportunidade de voltar a ter para conversar contigo sobre outros assuntos também. Então, assim, a gente vai encerrando o nosso podcast. Não deixa de nos seguir no nosso YouTube, né? Não deixa de marcar a gente lá nos nossos canais, no Instagram. E a gente sempre vai procurar trazer informações com base científica para esclarecer a população dessas doenças que causam tanto medo, né? Então estamos no mês da conscientização da esclerose múltipla, que é uma doença que você pode tratar e viver absolutamente normal, desde que você siga os protocolos adequados. Não é isso, doutora Bianca? Exato. Muito obrigada mesmo, viu? Parabéns. Que é isso, por a essa gente iniciativa. a gente é que agradece. Então, amigos, um beijo no coração e nos vemos no próximo episódio do podcast do CIMED PB. Aqui se fala de tudo.